Olá pessoal, Ivan Maropo na área de novo com vocês. E nesse vídeo eu gostaria de tratar, dar alguns apontamentos iniciais, de como eu acho que uma abordagem sobre a questão judeus e palestinos, a guerra entre Israel e Palestina, deve ser abordada, tá? Qual é o apontamento básico, inicial, universal, geral, etc.? De que a vida intelectual autêntica deve ter coragem de cortar na própria pele. Claro, não literalmente, metaforicamente, A gente tem que estar preparado para operar onde dói, ou seja, nas próprias convicções pessoais, Um exemplo disso seria, por exemplo, ter a coragem de dizer que o comunismo foi uma catástrofe, mesmo sendo esquerdista. Ou então dizer que Cuba foi uma catástrofe, mesmo sendo esquerdista. Ou então a Venezuela. Tá? Ok? Isso é essencial, ter essa coragem, Não só ousar saber as coisas, mas ousar afirmar as coisas, Haja o que houver, mesmo que doa, A nossa convicção pessoal. Então, isso é fundamental. E a gente deve ter também essa preocupação básica de honestidade intelectual básica na questão entre judeus e palestinos, tá? Mesma coisa. Bom, isto dito, eu vou fazer aqui perguntas muito básicas, tá? Mas que eu acho que são importantes. Pergunta número 1. Quem é que está invadindo quem nessa história? Será que são os palestinos que estão invadindo os israelenses? Ou é o contrário? Quem é que detém poder militar? Quem é a nação realmente rica da história? Quem é que tem terra e quem é que não tem terra? Pois é, pessoal. É basicamente Israel que não tem terra, E que invade a Palestina. Basta ver o que eles fazem no West Bank, na região da Cisjordânia, etc. Basta vocês irem atrás, tá? O que é sistemático, tá? A opressão, tá? É quase que um genocídio, de certa forma, tá? Então Hamas, os palestinos são mocinhos, são bonzinhos. Não, mas eles reagem ao ataque de Israel, Eles reagem à ocupação de Israel, tá? Isso é essencial, Quem é que tem o território? Os palestinos. Quem é que está invadindo? Os israelenses. E geralmente, usando argumentos absolutamente estapafúrdios. Por exemplo, um dos principais, que Deus deu a terra para eles. É a terra, a famosa terra prometida. Sim. Imaginem agora o contrário, os palestinos invadindo israelenses com o mesmo argumento, que foi Deus que me deu. Então eu posso muito bem invadir, oprimir o seu povo, praticar genocídio, etc. Então é muito complicado, tá, pessoal? Tá? Os dois polos têm culpa no cartório. Mas nem por isso existe uma simetria, não é trocar 6 por meia dúzia. Semelhante, por exemplo, a Bolsonaro e Lula. Lula cometeu, claro, equívocos à esquerda, o PT, vários. Bolsonaro não nasceu, não emergiu à toa, do nada. Mas nem por isso Bolsonaro e Lula são as duas faces da mesma moeda. A semelhança de como Biden e Trump também não são duas faces da mesma moeda. Tá? E até mesmo, isso é mais problemático, é claro, que Stalin e Hitler não são as duas faces da mesma moeda, muito embora Stalin tenha sido um monstro. Ainda assim, o Gulag de Stalin não é a mesma coisa que o Holocausto nazista, Auschwitz. Tá? Não é um pouquinho pior até. Porque Auschwitz, por exemplo, era uma fábrica da morte. Não era só entre aspas, campos de trabalho forçado, assim como você tinha nos gulags, ou então campos de reeducação, aspas bem pesadas aqui. Eram campos de extermínio industrial e sistemático de pessoas, de um povo, no caso do povo judeu. A gente sabe que mais de 6 milhões foram exterminados, com câmara de gás, etc. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Os dois têm culpa no cartório, mas nem por isso eles são simétricos. Não é 6 por meia dúzia, não é. A gente tem que se posicionar, tá? Inclusive a gente pode mentir sobre uma questão apenas falando verdades. Por exemplo, a própria questão nazista.
a figura antissemita dos judeus, né, é justamente um exemplo disso. Né? Você pode dizer que os judeus tiveram culpa, que os judeus exploravam os alemães, blá blá blá, mas nada disso, é claro, justifica o Holocausto. Né? Então você pode apenas elencar verdades, entre aspas, né? E ao mesmo tempo contar uma absoluta mentira. A semelhança de como Jacques Lacan disse que mesmo que uma esposa esteja traindo seu marido, ainda assim o ciúme do marido é patológico. Tá? Mesmo que a mulher esteja traindo, o seu ciúme é patológico. Porque a gente precisa sempre perguntar que necessidade é essa, né, de afirmar que a esposa está o traindo. Né? Então isso por si só já é patológico. Então a semelhança disso nós temos também a figura do judeu no antissemitismo. Tá? Mesmo que tudo que os alemães diziam sobre os judeus era verdade, ainda assim é uma mentira, ainda assim é uma patologia. Tá? A pergunta é por que uma figura do judeu assim precisa ser sustentada, né, para manter a política nazista. Porque eles precisam de forma tão patológica da figura do judeu, né? A figura antissemita do judeu, é claro, né? Então essas são todas questões a serem postas na mesa, tá? Ok? Não basta só dizer que Israel, Palestina é complicado, guerra, sabe como é que é, os dois têm culpa no cartório, né? Não existem apenas mocinhos nem bandidos, não, tá? Os dois têm culpa no cartório, mas nem por isso são simétricos, tá? A culpa é claramente de Israel, desculpa falar isso de forma tão aberta, mas é verdade, tá? Israel invade a Palestina com um exército, com a força, com a riqueza que só ele tem, com argumentos muitas vezes estapafúrdios, foi Deus que me deu. Sabe o famoso foi Deus que me deu, que a gente vê em Carlos? É mais ou menos isso que os israelenses dizem. Foi Deus que me deu. Então me dá aqui a tua terra e você que se dane. Não é assim, tá? Simplesmente não é assim. A gente tem que reconhecer as coisas, mas ao mesmo tempo, né? Temos que nos posicionar. Beleza? Porque ficar em cima do muro não é sabedoria. Tá? Então é isso.